Hello, Dev! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos dar continuidade ao nosso app de lista de tarefas e implementar a funcionalidade de concluir uma tarefa. Se você não viu o vídeo anterior, a gente fez a implementação de como criar uma lista de tarefas. Confere lá depois para acompanhar esse app desde o início, tá? Eu sou Raquel Santos, sou desenvolvedora Android e aqui no canal eu compartilho conteúdos práticos sobre a criação de apps voltados para Android. Também compartilho algumas dicas lá no meu Instagram. Agora vamos embora colocar essa funcionalidade de concluir em prática. Let's bora! Bom, na aula anterior, a gente criou uma lista, né, de tarefas, onde a gente adicionava aqui uma tarefa 1, e aí ele adicionava a lista abaixo de maneira automática, né? Beleza. Então, aqui a gente agora vai fazer com que seja possível ele concluir uma tarefa, né? A gente vai adicionar um ícone aqui, vai adicionar o status dele para quando essa tarefa estiver concluída. Antes a gente estava utilizando uma lista de string, tá? Então agora a gente vai criar uma data class. A gente vai criar uma data class. A gente vai criar um data class porque a gente quer agora que cada tarefa tenha um título e também tenha um status para saber se tiver concluída ou não, tá? Então a gente vai criar aqui um val title do tipo string. E aí, a gente também vai dizer, vou adicionar um var aqui, porque eu vou dizer que eu vou poder modificar essa variável, tá? Então, eu vou dizer que, por default, essa variável aqui, ela vai estar como falso. Então, a gente vai ter uma task item, e ela significa o quê? Que ela vai ter um título, que é o título que a gente vai digitar aqui da tarefa, e a gente vai dizer quando a tarefa estiver concluída ou não, tá? A gente vai modificar nossa lista agora para ser do tipo do nosso data class, né, do nosso objeto que a gente criou, task item. E aqui, quando for adicionar, agora a gente vai dizer que ele vai adicionar um task item, certo? E o título dele vai ser o que o usuário digitar. Aqui também está reclamando que então a gente vai dizer o título. O campo que ele vai exibir agora, aqui vai ser o título, tá? Beleza. Vamos extrair esse componente, porque agora a gente vai fazer algumas outras regras nele, para quando ele for concluído ou não. Então a gente vai extrair ele aqui. Vamos chamar ele de task card. Beleza. Então, para a gente verificar se a tarefa foi concluída ou não, a gente precisa ter uma variável que ele vai mudar o estado, né? Quando o usuário clicar, ele vai estar como concluído. Quando o usuário clicar novamente, ele pode desmarcar e não ser mais concluído, tá? Então, para a gente brincar com esse estado, a gente usa o mutable state of, né? Então, eu vou criar aqui um task completed. Usar o by remember, né? By remember. E vou dizer que mutable state of. Sendo que agora, por default, eu vou adicionar o quê? Eu vou adicionar a informação que a gente tem no nosso objeto que a gente criou, tá? Então, ele vai pegar a informação do task is completed. Beleza. Também, quando o usuário clicar no ícone e a tarefa estiver concluída, a gente quer que o texto ele fique riscado. Então, para isso, a gente vai adicionar um texto, um estilo personalizado, tá? Então, a gente vai ter um style text. Para que, se a tarefa estiver concluída, eu quero que o texto ele fique sublinhado, riscado. Se não, eu quero que o texto não faça nada. E aí, a gente vai adicionar esse style aqui no texto, beleza? Agora, a gente precisa o quê? A gente precisa criar um ícone para que o usuário clique e faça essa ação. O ícone, a gente quer que ele fique lado a lado. Então, para a gente ficar lado a lado, a gente precisa criar um row. Se fosse um column, ele faz um abaixo do outro. Mas como a gente quer que seja lado a lado, então a gente faz um row, certo? Como a gente quer que seja lado a lado, a gente implementa um row. Então, adicionando um row, e aí eu vou adicionar um icon button.
Nesse Icon Button, o clique dele ainda vou deixar aqui como um default, sem nada, que a gente vai adicionar já já. E aí, eu vou dizer que o ícone dele vai ser uma setinha de check. Check. Eu quero que esse ícone seja de check. Aqui ele está reclamando porque ele diz que precisa passar o Content Description. O Content Description, ele serve para a questão de acessibilidade. Quando você adiciona um Content Description e você ativa o Talkback, tiver na parte desse ícone, a informação que a gente passa aqui é a informação que ele vai ler. Então, nesse momento, a gente vai dizer que vai ser concluir tarefa, tá? Certo. Então, o que é que acontece? Eu quero que quando ele clicar, se ele clicar e a tarefa tiver como concluída, eu quero que ele mude para que ele ainda não esteja concluída. E se ela não tiver concluída, eu quero que ele mude para que esteja concluída, né? No caso, ficar mudando entre true e false. Então, a gente vai mudar aqui para que o isTask completed, ele seja o inverso. Sempre que ele clicar, ele seja o inverso. E eu vou dizer que no meu objeto, eu vou atribuir a informação do isTask completed, tá? Vamos ver como é que tá funcionando. Quando eu crio uma nova tarefa, tarefa 1, boa, e quando eu clico, ó, ele já pega o estilo que a gente adicionou aqui. Se tiver concluído, eu quero que ele risque. Supondo que se você quisesse que fosse underline, você poderia botar assim. Quando tiver como concluído, tarefa A, a gente poderia colocar dessa forma. Mas aí a gente vai querer que seja o risco, né? Beleza. Eu quero agora que... Vamos mudar agora a cor desse ícone, tá? A cor desse ícone a gente vai mudar pelo tint, certo? E vai dizer que se a tarefa tiver concluída, isTask completed, eu quero que ele seja uma cor verde. Se não, eu quero que ele seja cor black. Então, vamos ver como é que está se comportando agora. Ops, escrevi errado. Tarefa, mas aí ele tá já... Se não, black, se sim, boa. Tô achando esse verde meio apagado, meio neon. Vamos mudar a cor do verde. Peguei aqui uma cor de uma referência de um verde, tá? Pra ficar melhor. E aí, a gente também agora vai mudar a nossa questão do Talkback. Porque a gente vai dizer que quando ele tiver com a tarefa concluída, eu quero que quando ele passar, ele leia como tarefa concluída, que é o que está acontecendo. E quando não tiver tarefa concluída, a gente pode botar como tarefa a ação de marcar como concluída. Beleza, boa. Agora, a gente precisa, que eu também quero colocar um status aqui do lado de quando ele adicionar uma tarefa, eu quero que essa tarefa, ela tenha também uma labelzinha, né, de quando tá concluída e quando tá pendente. Então, a gente vem aqui, entre o texto e o ícone, a gente vai criar um novo texto. E esse novo texto, a gente vai dizer que o quê? Que se ele tiver como concluído, a gente vai dizer que está como concluída. Se não, a gente vai dizer que ela está pendente. Boa. Aqui a gente vai botar um style para ela, certo? Medium aqui. E aqui eu vou dizer que o cor, eu também quero que a cor também seja da mesma forma do ícone, né? Que se ela tiver como concluída, eu vou adicionar essa cor aqui. E se ela não tiver como concluída, eu quero que o color seja black. Boa. Ó, cliquei, mudou para concluída.
cliquei de novo, tá pendente. Só que aí eu quero que fique tudo alinhadinho, né? Então, a gente vem aqui no nosso row e eu digo que a vertical dele, que todos da vertical, todo o alinhamento da vertical, ele seja centralizado. Ótimo. E eu também quero que esse pendente e o ícone de check, ele vá lá para o final da direita. Então, eu posso simplesmente colocar aqui um peso, dizer que o peso da minha tarefa, ele tenha um peso maior do card, tá? Então, aqui eu vou dizer que ele vai ter um peso 1F, que significa que o peso desse componente relacionado ao componente pi, ele vai ser maior. Ele vai ter o peso maior no componente, tá? Ele vai ocupar o espaço maior no componente. Então, aí ele empurrou o pendente e o ícone para trás, beleza? Então, só pra gente alinhar aqui e ver como tá funcionando, tarefa, criar app, estudar, praticar esporte. Toda vez que a gente clicou, ele vai por tarefa. Clicou, ele vai para concluída. Tirou o clique, ele vai para um pendente e o nosso check também está funcionando direitinho. Está funcionando perfeitamente. Pronto. Nossa lista de tarefa, ela agora está funcionando, né? Tanto tem a opção da gente adicionar uma nova tarefa, né? Tarefa XPTO. Tem a opção como adicionar uma nova tarefa e também a gente tem a opção como adicionar essa tarefa como concluída ou não. Nos próximos vídeos eu vou trazer conteúdo que a gente vai explorar bastante esse app de tarefas. Então, eu ainda vou trazer dicas como editar uma tarefa, a gente poder remover a tarefa, fazer também algumas coisas de refatoração, como boas práticas de tirar esses textos daqui, como também utilizar o state, né, aqui, as melhores práticas. Então já se inscreve no canal para não perder esse conteúdo, tá? Se você curtiu esse conteúdo, já deixa seu like, comenta aqui se está curtindo esse formato de conteúdo que eu tô trazendo, porque isso vai me ajudar bastante a continuar criando novos conteúdos, tá? E aí a gente se vê no próximo vídeo. Let's bora, devs!